Estamos aqui com mais um programa Presença Espírita na Bíblia. Este programa procura mostrar o Espiritismo dentro da Bíblia para sanar dúvidas a respeito de que o Espiritismo ele é contrário à Bíblia, e não é. E este programa, então, ele tem esse objetivo de mostrar para nossos queridos irmãos católicos, evangélicos, judeus e até de outras correntes religiosas que o Espiritismo ele é bíblico. E um assunto que tem chegado muito para nós aqui é a respeito do demônio dentro da Bíblia. Eu costumo dizer que fizeram a confusão dos diabos com o tal de diabo. Demônio, daimon em grego, no plural daimones, significa espírito, espírito humano. Daí que nós podemos ver no dicionário, traz lá demônio, gênio, espírito familiar. São espíritos humanos. Esse é o significado da palavra daimon na antiguidade. E quando os autores do Novo Testamento escreveram esta parte da Bíblia, eles usaram este termo, daimon, no plural daimones, com o significado daquela época. Esse é o significado que nós temos que tomar. A hermenêutica ensina para nós que, para nós interpretarmos os textos antigos, nós temos que tomar certos cuidados. E um deles, o mais importante, eu diria, é nós sabermos o significado das palavras na época em que os textos foram escritos. Então, na Bíblia, a palavra daimon, ela, na época, significava alma, espírito humano. E não é só na Bíblia que isso acontece. Nós temos, por exemplo, as obras de Platão, também ele usa a palavra daimon com sentido de alma, com sentido de espírito. E, geralmente, espírito desencarnado. E que na Bíblia também é chamado de Deus, Deus com letra minúscula, no plural deuses, são espíritos, e que espíritos humanos, e que os teólogos passaram a chamar de deuses pagãos, como nós temos lá o Baal, nós temos o Beuzebu, são espíritos humanos e muitas vezes os sacerdotes e até alguns profetas, autores bíblicos, que pensavam que esses espíritos que se manifestavam fossem o próprio Deus, quando Deus, na verdade, nunca se manifestou diretamente na Bíblia. Inclusive, eu quero deixar aqui uma dica, são muitos os exemplos, mas em Atos, capítulo 7, versículo 30, lá está escrito que as tábuas da lei, as tábuas do decálogo, foram entregues a Moisés por um espírito, e que a Bíblia chama constantemente de anjo. E o que é anjo? É um
mensageiro, é um office boy, como nós dizemos hoje. E, no caso, são mensageiros do mundo espiritual. É isso que a palavra anjo, angelos em grego, angelus em latim, e que deu anjo em português, é esse o significado. Então, quando nós ouvimos falar em anjo, esqueçamos-nos daquela figura humana, geralmente de uma criança ou de um adolescente, e que tem asas. Então, não é bem aquilo ali. É um enviado, é um mensageiro do mundo espiritual para o mundo físico aqui. E a Bíblia está repleta disso. Mas como o anjo também, na nossa visão espírita, é um espírito humano de alto nível de evolução, então também é o caso do demônio, que é também um espírito humano, só que atrasado, e que nós chamamos também, e eu chamo a atenção para esse fato, de anjos maus. Por que anjos maus? Porque são espíritos da mesma natureza humana, só que espíritos atrasados. E porque são atrasados, eles atormentam as pessoas. E porque Jesus só tirava espíritos atrasados das pessoas, porque só eles, repito, é que nos incomodam, nos atormentam, nos possuem, nos subjugam, porque um espírito adiantado, evoluído, ele não faz esses erros, ele não pratica o mal, mas um espírito atrasado, ele está aí atormentando as pessoas, sempre eles atormentaram as pessoas. Então, como Jesus só tirou espíritos atrasados das pessoas, ou dizendo de outro modo, porque Jesus só tirou demônios atrasados das pessoas, então passou-se a entender que todo demônio é mau. Mas não. Se o demônio é alma, se o demônio é um espírito humano, de acordo com o significado original dos textos do Novo Testamento em grego, daimon, o significado é de alma, não temos por que mudar o significado. E que foi um grande erro que os teólogos, no decorrer dos tempos, fizeram. Passar a considerar todo demônio como espírito mau, quando, na verdade, se demônio é alma, é espírito humano, existem as almas de escol, existem os espíritos bons, existem os espíritos que são até santos, não só no significado do santo da Igreja Católica, mas espíritos de outras religiões também, que são evoluídos, e porque são evoluídos, são santos, são sagrados, são iniciados. Então, demônio é espírito, mas diabo, Satanás, Lúcifer não são espíritos. Diabo significa, diabolos em grego, adversário. Por exemplo, pecado, o mal, são adversários nossos, porque prejudicam a nossa evolução espiritual. São inimigos nossos. Então, não são espíritos, são coisas do mal que nós temos, que nós praticamos, que nós criamos. Então, se eu cometo um pecado, eu estou criando um diabo, que não é espírito. Jesus nunca tirou diabo de ninguém, ele só tirava demônio.
porque demônio, este sim, é espírito. E porque, repito, só espírito mau ataca as pessoas, perturba as pessoas, então Jesus só tirou demônios maus das pessoas. E porque ele só tirou demônios maus, as pessoas passaram a entender com o tempo que todo demônio é mau. Mas se demônio é alma, se demônio é espírito humano, então não se trata sempre de espírito mau. Precisamos saber isso hoje, com 2000 anos do Novo Testamento, com a evolução que houve, com o estudo avançado da Bíblia, com a exegese mais clara por causa do estudo científico da Bíblia. Então, nós precisamos entender a Bíblia como ela foi escrita, com o significado da época, e não com os erros que os teólogos criaram no decorrer dos séculos. Mas estamos chegando ao final. Fica aí o nosso e-mail para você entrar em contato conosco quando quiser, para nos dar sugestões sobre o programa e apresentar as suas perguntas que você quiser ter resposta. Estamos com o nosso tempo encerrado e vamos ficar aqui. Dentro de instantes estaremos de volta para continuarmos o assunto.